Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MBO Talks. Eu me chamo Hugo, sou sócio do escritório Marins Bertoldi. Estou aqui com o Gabriel Horner, que é advogado e coordenador da área de consultivo tributário lá do escritório, e com o Luiz Luz, que é gerente de logística da Volvo. E a gente estava conversando muito aqui no começo, um bate-papo bem bacana, né? Acho que esse episódio vai ser aí disruptivo, digamos assim, em relação aos outros que a gente tem, um tema não tão técnico da nossa área, né, da área do direito, mas assim, como a gente tem como praxe aqui trazer outros temas, eu acho que vai ser uma conversa muito bacana. É muito curioso saber como funciona, né? Muita curiosidade sobre a Volvo, sobre o processo logístico, sobre o processo de produção, melhoria contínua desses processos, que é o tema-chave aqui do nosso bate-papo, né, Luiz? E pela tua experiência, né, que você estava comentando aqui com a gente, acho que vai ser um episódio assim muito legal. Inovador, né? Inovador. E para começar, eu quero que você conte então um pouquinho da tua história, quem é o Luiz, como que você chegou na Volvo, qual que é a tua atuação lá, para a gente iniciar aqui essa conversa sobre... E aí depois eu tenho uma pergunta já assim na agulha aqui para te fazer, né, porque a gente estava falando sobre melhoria de processo. Uhum. E aí eu quero trazer isso para uma outra realidade, mas deixar você... Vamos falar sobre isso, com certeza. Você começar a se apresentar aí para iniciar esse bate-papo com a gente. Legal. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite. Acho que vai ser, como vocês disseram, um episódio disruptivo. Eu gosto muito do tema de melhoria contínua, é algo que tem me acompanhado aí na jornada toda. E às vezes a gente foca apenas em linhas de produção ou na indústria, e a gente vai ver que não é necessariamente apenas nesse âmbito, tá? Então, só reforçando, meu nome é Luiz Luz. Eu estou na indústria há 10 anos, aproximadamente. Eu sou engenheiro mecânico de formação, pós-graduado em engenharia de manufatura enxuta, gestão de projetos e também engenharia de negócios. Então, logo na saída da faculdade, quis me aprofundar em alguns diferentes temas. E eu estou na indústria desde o início da minha carreira. Eu comecei como estagiário na Volvo. Teve um pequeno período de transição em que eu trabalhei na Renault por 8 meses. E estou desde 2017 lá. Minha primeira função foi na área de qualidade, na fábrica de cabines, então para processos de solda e pintura. Depois eu migrei para a área de melhoria contínua em si da Volvo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aí trabalhando não só com cabine, solda e pintura, mas também com veículos completos. Nos últimos 3 anos fui o coordenador da engenharia de processos dos nossos caminhões pesados. Então tanto FH quanto FM são os carros-chefes hoje aqui da Volvo. E faz quase 3 meses que eu estou no mundo da logística. Então um mundo também bem dinâmico e que, como a gente vai explorar um pouquinho aqui, nas raízes do Lean e da melhoria contínua também junto com a qualidade. Então, apesar de ter sido do time de melhoria contínua por apenas 2 anos e meio, 3 anos, o tema e o meu envolvimento com melhoria contínua basicamente me seguiu aí pelos 10 anos que eu tô na Volvo. Então vai ter bastante coisa aí pra gente explorar. E você estava falando no começo, assim, uma curiosidade aqui, né? Que saiu um caminhão a cada 10 minutos. Exatamente, da nossa linha principal. E aí eu fico pensando assim, obviamente, para conseguir fazer sair um caminhão a cada 10 minutos, você tem que ter um controle desse processo todo, né? Dessa linha, de uma forma muito absurda. E aí acho que aí é a tua dedicação para isso. Mas antes de entrar nesse detalhe, tem uma curiosidade aqui. Um caminhão a cada 10 minutos, né? Se a gente for pensar na frota que tem hoje no Brasil e na América do Sul, enfim, provavelmente a fábrica da Volvo, ela não destina toda essa quantidade de veículos só para o mercado interno, né? Obviamente. Um desafio aqui, não sei se é a tua área, mas já vou colocar essa bomba para você, é a logística reversa disso, né? Ou seja, o que acontece porque um caminhão deve durar o quê? Eu não faço a menor ideia, tá? Vou chutar aqui, um caminhão dure 20 anos, né? Como é que funciona isso, né? Como é que a marca se preocupa em não fazer com que isso vire um problema, por exemplo, né? Não só para a marca em si como imagem, mas enfim, para a sociedade e tal. Porque se sai um caminhão a cada 10 minutos, em algum momento esse caminhão tem que ir daqui 20, 30 anos para algum outro lugar. Perfeito. Né? Então essa é uma pergunta super legal, é um tema que a gente está tratando já há alguns bons anos ainda da Volvo, e é um tipo de negócio, inclusive, que a gente está cada vez mais querendo desenvolver. Hoje não é exatamente ali a área que eu trabalho, mas existe uma divisão dentro, principalmente da nossa área de powertrain. Então dentro de operações a gente tem uma divisão de motores, né? Motores, caixa, enfim, é o que a gente chama de powertrain.
E tem uma nova divisão dentro dessa powertrain que se chama Circular. Então a ideia é que justamente a gente consiga atender, a partir do momento que os nossos produtos atingiram, digamos assim, uma vida útil, ou um determinado uso para um cliente não seria mais utilizado, como que a gente traz isso de volta para o mercado, recupera essas peças, condiciona elas para continuarem tendo uma qualidade Volvo e aí retornar para o mercado de alguma maneira. Seja para clientes de veículos semi-usados, ou seja para outros tipos de fornecimento que a gente tem em relação a peças. Então, a Volvo se preocupa e faz parte dos valores, né, a sustentabilidade, e esse é um tema cada vez mais crescente. Então, a gente se preocupa em como a gente vai destinar da maneira correta justamente os nossos produtos após a vida. Quanto tempo dura um caminhão? Aí eu vou dizer que depende. Se é Volvo, vai durar muito mais. Então, isso eu já posso te dizer. A gente tem alguns motores, isso são feitos inúmeros testes, você vai ver youtuber, um monte de gente hoje em dia também fazendo esse tipo de avaliação, e caixas de câmbio Volvo com 1 milhão, às vezes 2 milhões de quilômetros rodados, então 0 bala. Seguindo o plano de manutenção corretamente, vão estar funcionando 100%. Após anos e anos, às vezes décadas de uso, aí como eu mencionei, a gente está cada vez mais preocupado em como que a gente consegue manter a circularidade dos nossos produtos para dar o fim adequado. O fim ou o reuso adequado, né? Até porque quantas baterias que vão aí num caminhão, mais ou menos? Num caminhão elétrico? Ou Boa. num caminhão... Acho que é um tema legal. Vamos lá. Então, assim, num caminhão convencional, a gente está falando aí de, dependendo das variantes, umas 2 baterias, assim como baterias de carro, a gente teria de 2, talvez no máximo 4 baterias, dependendo da aplicação. Isso para veículos convencionais a combustão diesel. A Volvo tem já, é pioneira, inclusive, em relação à eletrificação de caminhões, né, de veículos pesados. A gente começou a produção seriada desse tipo de veículo na Europa, no Brasil ainda não, em 2022, se não me engano. Então, em 2022, a gente começou na fábrica da Suécia, a produção seriada de veículos elétricos, e hoje a gente também já tem nas fábricas da Bélgica e também da França. Aí são tipos diferentes de bateria. Aí são baterias formadas por uma série de componentes de pilhas que, inclusive, são fornecidas por alguns dos nossos parceiros, como a Samsung. A gente monta os packs, os pacotes de bateria, e aí a gente coloca isso num veículo pesado, seja um caminhão, seja um ônibus. Para os caminhões, a gente tem hoje os modelos que vão com em torno de 6 baterias. Só que não são baterias de carro, não são aquelas 24 volts. A gente está falando de sistemas elétricos de 600 volts. E aí em torno de 6 baterias. Então é uma responsabilidade e um tipo de gestão de produto diferente que a gente está aprendendo a fazer agora. Mas obviamente, como eu disse, né, sustentabilidade é algo que faz parte dos valores da Volvo, então é o foco principal desde o desenvolvimento do produto. Mas só para vocês terem uma ideia de tamanho, né, de bateria, uma bateria tem em torno de 1 metro cúbico. Tá? Vamos padronizar mais ou menos assim. Então é um volume considerável, sendo que eu tenho 6. Sim. No mínimo 6. E isso pesa também, né? Isso pesa também, exatamente. Que... Então todo o dimensionamento do veículo, obviamente, também a gente tem que fazer o desenvolvimento do produto para atender a essa especificação. Claro que o peso de tanques de combustível, às vezes a gente tem 2 tanques de 250 litros de cada lado do caminhão, também é um peso considerável, mas a gente faz o desenvolvimento do produto para essas diferentes aplicações também, né? Legal, Luiz. E, bom, a gente entrou nesse papo de sustentabilidade, etc. Mas eu queria trazer aqui um tema que está vinculado à sua área, né? Que é a área de logística. O que você tem enfrentado agora nessa posição atual, né, como gerente de logística? Quais são os teus desafios assim, principais daqui até 2030, por exemplo? O que está na tua pauta aí? Quero saber porque, assim, a gente, né, desse lado da mesa aqui, advogados, querendo aprender um pouco com um engenheiro, né? Com certeza... a gente tem alguns desafios que são parecidos, né? Inclusive, né, um que a gente fala muito, que é a questão da reforma tributária. Tenho certeza que tá dentro da tua pauta aí, né? Pensando na logística. Mas, enfim, comenta um pouco pra gente, né? De quais são os desafios aí de um gerente de logística uma das maiores fábricas de caminhões aí do Brasil. Boa. Eu diria assim, um desafio de qualquer empresa do porte da Volvo também é o fato de que a gente acaba tendo várias empresas dentro de uma mesma empresa, entende? Então, a gente tem diferentes divisões, a gente é uma empresa global e a gente enfrenta alguns desafios nesse sentido. Quando a gente fala de logística, até, né, para eu dar um pouquinho de contexto, a gente possui algumas áreas de logística dentro da Volvo, dentro do grupo.
localmente e globalmente. Então hoje eu faço parte de uma área que no macro ela é chamada de logística de manufatura. Então é toda a parte de logística responsável justamente pela produção dos nossos produtos, caminhões e ônibus e motores especificamente. Outra área de logística que nós temos, ela se chama Production Logistics, que é responsável pela parte externa do portão. Então vamos talvez resumir de uma maneira mais tranquila, que eu estou dentro do portão para dentro. Existe uma área parceira nossa de logística que é do portão para fora também. E aí a gente precisa desenhar todos esses fluxos, desde, como a gente estava falando anteriormente, né, da hora que a peça sai de um fornecedor, seja ele onde for no mundo, e ele chega na mão do operador que está na linha para montar o caminhão. Então, alinhar todos esses processos grandes que atendem diferentes fábricas do mundo é um desafio bastante grande e a gente acaba tendo que ter um contato global muito forte. Claro que cada planta acaba tendo suas necessidades também, acaba tendo seus requisitos, e fazer tudo isso conversar para um melhor setup industrial é sempre um desafio, e é por isso que a gente também conta, a gente vai falar daqui a pouco, em relação a padrões de melhoria contínua. Então esse eu diria que é um dos desafios. A gente tem uma evolução de produto e de legislações cada vez mais rápida e mais dinâmica, então isso acaba também imprimindo uma certa velocidade de desenvolvimento de produto, de processos bastante grande, e a gente tem evoluções, principalmente aqui falando de Brasil, também importantes em relação à legislação. Como eu disse, eu estou há quase 3 meses na logística, e eu estou começando a descobrir muito desse mundo, principalmente tributário, que acaba afetando o processo de logística por causa de inventário, né, controle de estoque, customs. A gente tem boa parte das nossas peças, elas são importadas, então todo o fluxo de entrada desse material dentro do Brasil acaba sendo um desafio, né? Eu estava comentando com o Gabriel, vamos lá, é um caminhão a cada 10 minutos. Eu tenho que receber em torno de 50 caminhões ou 60, 80 containers por dia dentro da fábrica, porque conforme o armazém, como eu disse, está consumindo as peças na linha, eu tenho que estar repondo esse armazém. E eu tenho boa parte disso vindo em fluxos marítimos, vindo de fora do país. Então todos os dias a gente também tem as nossas rotinas, né, de gestão diária, isso faz parte, uma das principais coisas de todo o fluxo de melhoria contínua, criado não só pela Toyota, né, mas enfim, por outras empresas que aplicam o Lean, e nós vamos escalando os sistemas. Então, às 11 horas da manhã, todos os dias, a gente tem uma reunião gerencial de 15 minutos, onde a gente olha todo o estado de todas as peças para saber se a gente tem todo o fluxo adequado para os próximos, às vezes, 1 dia, 3 dias ou 5 dias. Então, toda essa engrenagem, manter ela rodando, é muito desafiador. Como eu disse antes, né, eu era responsável pela linha de produção. Eu diria que a gente tinha um pouquinho mais de controle sobre aquilo que a gente poderia fazer a gestão. Estando do lado logístico, o desafio que eu já vi nesses primeiros 3 meses é que muita coisa foge do nosso controle. Fator externo, né? Fatores externos. Clima. O próprio clima eu posso dar 2 exemplos que eu acho que é legal para a gente pensar nisso. Às vezes, segunda-feira, de domingo para segunda, a gente teve fortíssimos ventos, uma mudada de tempo, e isso já mudou toda a dinâmica de recebimento dos navios nos portos de Santos e eventualmente de Paranaguá. Então, se eu tenho um atraso, às vezes, em um navio que está chegando no porto, eu já atraso a carreta que vai subir para minha fábrica, eu já posso ter algum tipo de impacto. Claro, a gente tem estoque de segurança, a gente cria outros modos de absorver essas variações, mas a mágica do Lean e da melhoria contínua é como é que eu tenho o setup mais otimizado possível, que absorva variações, mas que não seja cheio de desperdícios. Se eu quiser, eu posso ter 20 dias de peça guardada em casa. Assim, qualquer atraso não vai me afetar. Mas quanto que custa eu ter 20 dias de 16 mil part numbers guardado e parado dentro de casa num estoque? Então, toda essa mágica, esse equilíbrio também faz parte do desafio. Então, esse é um exemplo. E aí um outro, né? Infelizmente a gente viu, né, como está o cenário ali no Oriente Médio já há alguns meses, e a gente teve um novo acontecimento nesse final de semana em relação ao ataque dos Estados Unidos lá. Um dos fretes que a gente faz, não só marítimo, a gente também tem modais de fretes aéreos, eles fizeram uma escala de peças que saíram da Europa, fizeram uma escala no Catar, e aí eles viriam para o Brasil. Só o fato de ter tido esse ataque, a gente já tem algum tipo de paralisação do espaço aéreo, eu já tenho um atraso no envio de peças também para o Brasil. Então, assim, são fatores que acabam fugindo do nosso controle, mas que no fim do dia a gente tem que garantir aquele takt time de 10 minutos de saída de veículos da linha. Então é uma engrenagem bastante complexa, mas que eu diria que muito bonita, em relação a como esses processos todos funcionam, né? Eu acho que a pandemia trouxe muito, né? Mostrou, acho que para quem trabalha na área,
vive isso, como você está contando, diariamente, né? Então, assim, poxa, eu tenho que ter um plano de contingência, porque foge ao teu controle. O navio pode, sei lá, dar um problema, pode ter um atraso, tem o fechamento do espaço aéreo de onde sai, tem o fechamento do canal lá que passa pelo que o Irã, enfim. Isso mesmo. E são coisas que não estão no controle, né? Claro que a gente pode fazer um trabalho aqui para tentar prever isso, mas enfim, quem trabalha com isso conhece muito bem. Eu acho que a pandemia trouxe para a gente, mostrou para quem não conhece, né? Quando você tem um item dessa engrenagem toda que tem problema, qual é o impacto global que isso traz. Perfeito. Porque a gente não consegue saber, né? A gente vai no supermercado, compra aquele produto e muitas vezes não faz a mínima ideia como aquilo chega, né? E todo o trabalho que tem por trás para aquele produto estar ali, né? Para o caminhão estar na concessionária, enfim, para o produto estar no supermercado, tem toda uma estrutura enorme por trás disso, né? E a pandemia mostrou que você tirar um item dessa engrenagem começa a afetar, você já não consegue encontrar, demora para entregar, né? Então a gente ia comprar um carro, por exemplo, a questão dos semicondutores lá, não tinha, o carro ficou 7, 8 meses para chegar, ou chegava sem eu lembro que a gente estava na época, atendia empresas do agro, né? Revendedores de máquina agrícola, eles estavam trazendo o trator sem pneu. Né? Porque o pneu ia demorar para chegar, porque teve um problema que não tinha container, né, suficiente para trazer. Então, assim, puxa, trago só o trator, espero. Ele precisava entregar o produto, entregou do jeito que tinha. Do jeito que dava. E a pandemia trouxe isso, né? Mostrou esse lado, acho que de uma forma mais leiga, obviamente, mas mostrou um pouco de como é a estrutura desse controle todo, né? Desde a peça sair do fornecedor, seja ele local, seja ele no estrangeiro, enfim, até ele entrar dentro da fábrica. E aí você conta propriamente dentro da fábrica com outros fatores que, por mais que estejam controlados, ainda assim, então assim, perda dependendo do tamanho da peça, enfim, perda no processo, quebra de equipamento, atraso, às vezes, de uma atividade. Isso. E aí, entrando nessa questão da melhoria dos processos, eu estava pensando aqui assim, como que você identifica, né, seja na linha, quando você estava lá na linha, seja agora na logística, como é que você olha para todo esse processo e fala assim, puxa, aqui eu preciso ter uma atenção e a gente precisa fazer diferente. É uma métrica financeira, né? Eu estou tendo muita perda lá, né? Ou, poxa, não, de fato, eu acho que se a gente consegue fazer em 10, dá para fazer em 8 minutos. Enfim, como é que você olha para o processo e elege qual é enfim, o fluxo, o processo que precisa de um olhar e trabalhar essa questão da melhoria? Legal. Acho que se a gente tivesse combinado a pergunta, ela não teria sido tão boa quanto essa, acho, para puxar o gancho do tema de melhoria contínua. Eu vou responder por duas frentes. Uma que eu vou chamar de mais cultural, tradicionalista, lá das bases do Lean, né, do Lean Manufacturing. Só contextualizando, né, quando a gente fala de Lean Manufacturing, ele é um termo americanizado, né, que surgiu, se não me engano, talvez eu erre um pouco nas datas, entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, para tentar explicar o modelo de produção, principalmente japonês, vindo da Toyota e de outras empresas da indústria japonesa. E o que é preconizado é que, basicamente, eu preciso ter padrões de processos e processos bem desenhados e estabelecidos. O porquê disso? Uma vez que eu tenho um padrão, eu consigo identificar, ou qualquer pessoa consegue identificar facilmente um desvio. Então, a partir do momento que eu tenho um processo bem descrito, qualquer coisa que fuja daquilo, eu já sei que é um desvio e que ele tem que ser tratado. E aí, em cima disso, a gente cria os padrões, a gente treina as pessoas, isso pode ser tanto na linha quanto no escritório, para que identifique esses desvios e haja rapidamente, para não deixar um desvio se estender por muito tempo. Então, eu converso bastante com o Gabriel sobre isso. Uma maneira importante da gente evitar que um desvio ou um problema permaneça por muito tempo é, a partir de um desvio do padrão, eu já fazer o sistema se autocorrigir. Ou que o sistema mesmo previna esses erros. Falando do japonês, a gente chama de Pokayoki isso. Então, se eu consigo desenhar processos, sejam administrativos, sejam de produção, em que eles tenham os padrões visíveis e qualquer desvio ele se autocorrija,
eu consigo garantir algum tipo de entendimento sobre isso. Por que eu estou falando disso primeiro, em relação a como que eu escolho? Porque primeiro é importante a gente criar essa noção de processos e padrões. E aí de atendimento rápido a esses desvios. A partir disso, a gente pode criar então indicadores, KPIs daquilo que a gente entende que é mais importante para o negócio e para o processo e monitorar eles com uma determinada frequência para garantir que o meu resultado esperado, daí seja financeiro ou output que for, ele está se concretizando. Essa talvez seja uma maneira um pouco mais tradicional de entender aonde que eu vou dar o meu foco. E a partir desses processos bem desenhados, eu começo a identificar gargalos, onde que eu tenho mais frequência de erro, onde que se parar eu tenho um efeito em cadeia maior, esse tipo de coisa. Então, o mapeamento de processos é um primeiro ponto importante. Uma outra abordagem, e aí eu diria para uma empresa, um processo, um escritório que já está um pouco mais estabelecido e tem esses padrões bem definidos com coletas de dados, a gente tem uma abordagem que inclusive a gente usa na Volvo há algum tempo, é utilizado em várias outras empresas, não só da indústria, mas também de serviços, que é um framework de Lean um pouquinho diferente, que é chamado de WCM, que é o World Class Manufacturing. Ele é um modelo de produção e de gestão que foi criado a partir de conceitos de Lean também, mas para empresas específicas, foi desenvolvido pelo professor Yamashina. O que ele diz é para a gente sempre olhar para o que ele chama de cost deployment. Então eu pego todos os meus custos de operação, de fabricação, de armazenagem, de processo, de escritório, do que for, e a partir dos maiores custos eu tento identificar onde estão os meus desperdícios. E onde eu tiver mais desperdício, aí sim é o primeiro ponto de priorização para eu atacar. Então, o que é legal destacar da diferença entre custo e desperdício? Custo muitas vezes é algo que eu tenho que ter para fazer a operação rodar. Agora, a partir disso, o que deste custo está agregando valor para o meu cliente e o que não está agregando valor para o meu cliente. Então, o meu cliente está disposto a pagar por um determinado valor, por um produto ou serviço, e ele entende que determinadas atividades são essenciais para aquilo. E tem coisas que não. Vou dar a definição que a gente tem na produção, mas depois a gente tenta explorar outros conceitos. O que agrega valor é quando eu estou transformando o meu veículo. Então, se eu tenho um chassi, eu estou montando uma peça, eu estou colocando banco, eu estou fazendo download de um software, eu estou parafusando ele, eu estou agregando valor. Se o operador tem que se deslocar 10 metros a cada 10 minutos para ficar buscando peças e ferramentas, isso não está agregando. Meu cliente não está pagando para o operador ficar andando para lá e para cá. Ele não está pagando para o engenheiro lá no escritório, está corrigindo e refazendo um desenho 10 vezes, 15 vezes. Então ele está para que seja desenvolvido uma vez, seja implementado, seja produzido e ele receba no menor lead time possível, com a melhor qualidade possível. Então, a partir do teu mapa de custos, se você começar a identificar onde que eu estou tendo mais erros, mais desvios de padrão, mais interrupções de fluxo e aumentando o meu lead time, é nesses pontos de maior desperdício que eu começo a atacar e fazer projetos de melhoria contínua. Então, se eu identifico que um determinado processo tem repetidos erros, lá que é o primeiro que eu falo, por que esse processo está tão falho? Ou por que ele está propenso a ter algum tipo de repetição incorreta? E aí eu crio mecanismos para que esse padrão se autocorrija. Uma vez esse corrigido, aí eu passo para o próximo e assim por diante. Então isso não tem fim. Não tem fim. Por isso que a gente chama de melhoria contínua. Né? Então, o grande mote que a gente fala é que a gente tem que vir para o nosso processo, para a fábrica ou para onde for, para que hoje seja melhor do que ontem e pior do que amanhã. Então, amanhã eu também vou ter que ser melhor do que hoje. Então, se você criar esse tipo de... Mindset é uma palavra que já está meio batida, né? Mas esse tipo de mindset, de pensamento e de engajamento de todo mundo em torno de tentar melhorar sempre os processos, eu começo a ter uma capilaridade muito grande em relação à melhoria dos processos internos. Então, uma barreira que dificilmente algumas empresas conseguem vencer é justamente dessa criação de engajamento e movimento. Porque é muito bonito, né? Falar na teoria, vamos melhorar, vamos ser melhor do que ontem e tal. Mas se você não consegue fazer todo o teu escritório, tua fábrica, comprar essa ideia, a gente vai ter o que, inclusive, meu chefe gosta de falar, voos de galinha. Né? Você jogou para assim, voou, bateu a asa, fez uma gracinha e caiu de novo. Então, assim, gerar esse engajamento contínuo é difícil. A gente está falando, né? A gente estava comentando um pouco antes, que essa jornada na Volvo começou em 99, mais ou menos. Inclusive o nosso atual vice-presidente na época era engenheiro
de processo da linha, foi visitar o Lean Summit lá em São Paulo e trouxe um pouco dessas ideias. E a primeira organização formal que teve dentro da Volvo foi em 2004. Em relação, se chamava Sistema Industrial Volvo, se não me engano. E a partir disso evoluiu para o que a gente tem hoje, que é o VPS, Volvo Performance System. E isso é uma metodologia, uma diretiva global de como a gente segue os desenhos dos nossos processos. Uma coisa curiosa que eu acho legal de mencionar, o VPS até, eu acho que 2 anos atrás, ele era o Volvo Production System, porque justamente era algo aplicado nas linhas de produções e nas operações. E já há um bom tempo a gente está expandindo todo esse tipo de tratativa e modelo de gestão para fora da fábrica. Então, para a área jurídica, para a área comercial, para a área de vendas, para, enfim, todas as áreas de desenvolvimento de produto e etc. E aí foi aí que a gente, inclusive, mudou o nome para Volvo Performance System, uma vez que a gente queria tirar o rótulo de que esse era o tipo de modelo de gestão que só se aplicava para a linha de produção. Não é. A gente está vendo, inclusive a área jurídica da Volvo, não quero cometer nenhuma gafe aqui, mas é uma das áreas de escritório que estão melhores avaliadas e mostrando mais evolução em relação às nossas certificações de VPS, né? A gente tem um modelinho lá de Foundation, bronze, prata, ouro, platina e diamante, que mostra o grau de maturidade que você tem no tema melhoria contínua. São avaliações que basicamente são 50% relacionadas à mentalidade de melhoria contínua e 50% do resultado que aquilo está gerando para aquele teu negócio específico. Então, é um modelo de pensamento super interessante e que uma vez que você vence a barreira do engajamento, isso se torna tão natural que você não precisa mais de um especialista aqui, um engenheiro ali, ou um salvador da pátria que vai fazer um big de um projeto que vai reduzir todos os custos. Você tem uma série de pessoas, 50, 100, 1000, o tamanho da tua empresa, pensando em melhorar processos continuamente todos os dias. E assim, são desde melhorias simples. A gente estava comentando nos bastidores, né? Legal que a gente vai trazendo aqui para o pessoal também, que às vezes uma melhoria que vem de um operador lá que está na linha, ou de um analista tributário que ganhou 5 segundos no processo produtivo, ou ganhou, sei lá, 2 horas para a elaboração de um relatório, já é muito bom. Você fala, pô, mas 5 segundos, o que 5 segundos vai fazer de diferença? Se a cada 10 minutos sai um caminhão, 5 segundos é uma parcela relevante desse processo. Se eu tenho, às vezes, um processo que leva 2 semanas, 1 mês, 2 horas, é uma coisa também relevante. Porque a hora que eu tenho esse engajamento, não é uma pessoa que ganhou 2 horas. Às vezes eu tenho 10, 15, 20 pessoas ganhando 1 hora aqui, 1 hora ali, e eu começo a reduzir o tempo de atendimento do meu cliente. No fim do dia, a gente está reduzindo o lead time de atendimento do meu cliente, seja para um produto ou para um serviço, né? Então, vencendo-se essa barreira, a gente começa a criar uma massa de pessoas tentando melhorar o processo todos os dias. E Luiz, me ocorreu aqui, você comentou em relação ao VPS, isso a Volvo importou de fora? Você foi para fora aprender como é feito nas outras plantas? Ou é algo que surgiu aqui no Brasil? Como que funciona isso? Então, assim, uma coisa que é bem legal e a gente se orgulha bastante aqui na fábrica de Curitiba é que o VPS, como ele existe, ele foi uma criação brasileira. Então, apesar da Volvo, né, ser uma empresa global, uma empresa sueca, este modelo de como a gente criar essa gestão da melhoria contínua veio justamente desse primeiro setup que eu mencionei ali em 2004, mais ou menos, onde algumas pessoas, engenheiros e lideranças da época, entenderam o modelo de pensamento do Lean, o modelo de pensamento da Toyota, e trouxeram isso para um padrão brasileiro, aquilo que estava se aplicando. Um caso de bastante sucesso que eu acho que dá para a gente compartilhar e que consolidou essa posição e mostrou o resultado real do Lean para a Volvo como um todo, foi justamente quando a gente estava implementando o veículo VM aqui no Brasil. O veículo VM, só para contextualizar também, é o nosso caminhão médio. Ele é um produto brasileiro, né? Então não é um produto desenvolvido lá pela Europa como os caminhões pesados, e a gente tinha o desafio de implementar, de introduzir este produto na nossa fábrica, no nosso mercado, sem nenhum aumento de metros quadrados. Então, metros quadrados pode não parecer, mas é hoje dos maiores desafios da maioria das empresas, e principalmente da gente, porque a gente está vivendo expansões de negócios muito grandes e a gente tem espaços finitos. Então, esse foi um desafio que aconteceu mais ou menos nessa época, e o desafio era, a Europa falou basicamente, legal, podemos ter um produto brasileiro, só que vocês têm que dar um jeito de produzir isso sem aumentar nenhum metro quadrado da fábrica.
E aí começa, onde é que eu vou achar? Qualquer metro quadrado importa. Mas eu vou fazer uma melhoria, um projeto que vai ganhar 1 metro quadrado? De novo, é igual aos 5 segundos, é igual às 2 horas lá do relatório. Todo metro quadrado importa. É melhoria aqui, melhoria ali, vamos mudar um layout desse jeito, vamos tirar essas peças daqui e colocar num outro local, de modo que sim, foi possível viabilizar a introdução de um novo produto, de uma linha de produção inteira, né, são linhas de produção separadas, sem aumento de metros quadrados. Então essa foi, acho que talvez o primeiro sinal de alerta de como a mentalidade do Lean funcionava, trazia resultados. E baseado nisso, esse foi um case de sucesso aqui do Brasil. Aí na época essas lideranças foram para a Europa, foram expatriadas, ficaram um tempo lá, desenvolveram um modelo global de performance e é o que hoje está sendo aplicado nas fábricas. Então inclusive o PM, né, o Project Manager desse produto é o nosso atual vice-presidente, já está aí há quase 40 anos na Volvo e ele foi um dos pioneiros nesse sentido. Quando eu cheguei, né, agora vindo para exatamente a tua pergunta, já estava bastante consolidado o modelo do VPS. O que aconteceu é que eu peguei bem a transição de um modelo mais tradicional do Lean, vamos chamar assim, para a abordagem mais do WCM que eu estava comentando. E aí eu pude participar de inúmeros treinamentos, todos locais, nenhum necessariamente fora do Brasil, mas para me desenvolver nesse sentido e aí sim replicar isso dentro da fábrica e em outros projetos para garantir justamente o pensamento, esse mindset para os novos projetos de produto e projetos industriais. Então é um orgulho bastante grande dizer que hoje, como é montado o VPS, nasceu no Brasil aí um pouco mais de 20 anos atrás. Que legal. Isso se conecta com alguma área de pesquisa e desenvolvimento que tem na Volvo? Como que vocês separam isso, por exemplo? O que é pesquisa e desenvolvimento? O que é Lean? Existe alguma separação? Como que funciona? Então, que nem eu falei, né? Uma empresa do tamanho da Volvo, a gente acaba tendo várias pequenas empresas dentro de uma mesma empresa. Então, hoje a gente tem grandes divisões globalmente, né? Vamos chamar, que é basicamente a divisão de operações, onde estão todas as fábricas, centros de distribuição, logística e etc. A gente tem uma divisão de compras, a gente tem uma divisão de desenvolvimento de produto. O VPS, nesse modelo de Lean, de melhoria contínua, ele é justamente como a gente tem tocado o modelo de gestão da parte de operações há um bom tempo. Desde o seu princípio, né, vamos chamar assim. Agora, a gente tem expandido isso para as outras áreas de negócio, como eu mencionei. Então, na parte comercial, na parte de compra, jurídico, etc. E hoje a gente tenta influenciar muito a nossa divisão de desenvolvimento de produto, justamente para que eles tenham uma atuação bastante importante nesse tipo de modelo de gestão. Qual que é a ideia aqui? Na hora que eu estou fazendo minha pesquisa e meu desenvolvimento, na hora que eu estou criando um produto novo ou pensando em novas features para os nossos produtos, como que eu consigo atrelar o pensamento de agregação de valor para o cliente desde o seu desenvolvimento? E aí, claro, pode ser numa interface direta com o usuário final, obviamente, mas pode ser também pensando em reduzir o meu lead time para eu atender meu cliente. O que eu quero dizer com isso? Hoje, se eu tenho lá na linha de produção ou na logística, a opção, eu tenho 2 tipos de peça diferentes que são montadas dependendo da variante. Só que elas são muito parecidas, apesar de terem funções diferentes, eu posso gerar desvios no processo, eu posso gerar erros. Eu posso montar uma peça no local ao invés de outra. Então, se eu consigo trazer esse tipo de pensamento já no desenvolvimento, o próprio design da peça ele vai ser feito de modo que ele não pode ser montado da maneira incorreta. Entende? Que nem o brinquedinho da criança. Que nem o brinquedinho da criança, cara. Esse é um excelente exemplo. Quando você tem lá a estrela, o triângulo, o quadrado para colocar certinho, você está tentando fazer uma espécie de Poca-Yoke para que justamente só a peça certa se conecte na peça certa. Claro, são exemplos mais simples, mas a gente pode expandir isso aí para toda a gama de desenvolvimento e para o nosso fluxo de produção e atendimento de serviços. Legal. Quanto tempo em média, assim, eu fico pensando, né? Tem vários cases de produtos que os produtos são pensados muito tempo antes, pelo menos acho que hoje talvez não tenha tanto esse gap tão grande. Os produtos eram pensados e desenhados muito tempo antes de fato de chegarem para o mercado. Né? A gente teve isso com celular, com máquina digital, enfim, cases aí emblemáticos em relação a isso.
Como que funciona isso lá na Volvo? Assim, o desenvolvimento desses... Eu vou falar aqui do produto final mesmo, que claro. é o ônibus, o caminhão. Ele é desenvolvido aqui no Brasil, por exemplo, a Volvo já está pensando num caminhão, e eu não vou entrar no mérito se combustão elétrica, enfim, mas já está pensando num veículo que vai ser lançado daqui 10 anos, 5 anos, enfim. Ou isso vem de fora, né? Não, a gente segue uma tendência, um padrão dos veículos que são pensados e são desenvolvidos lá fora e daí acabam chegando muito tempo depois aqui no Brasil. Né? E se isso está dentro do se você de alguma forma participa, né, desses projetos também. Hoje, sim, eu participo, né? Tinha um pouquinho mais de influência, talvez, na posição antiga como engenharia de processo, mas agora como engenharia logística participo igualmente. Talvez não com tanta influência no produto, mas sim nos fluxos que a gente terá para atender isso. Mas a resposta é um pouco das duas coisas. A gente tem desenvolvimento local e a gente também segue o desenvolvimento da nossa plataforma. Então tem muita coisa que vem da Europa, a gente está seguindo um plano de projetos de evolução de lá, e a gente tem, mesmo para aquilo que é plataforma, vamos lá, tanto o Brasil quanto a América Latina tem aplicações principalmente para caminhão bem específicas. As condições de estrada são diferentes, as distâncias são bem diferentes, as regulações e normas são diferentes, então a gente acaba tendo que invariavelmente, mesmo para o produto global, ter um desenvolvimento local para atender esse tipo de regulamentação. Em relação a timing, sim, a gente tem todo um plano de produto e desenvolvimento pensado de curto, de médio e de longo prazo também. Aí, claro, cada um com as suas incertezas baseado no que a gente está vendo. É muito difícil a gente já ter certeza do produto que a gente vai entregar e vender daqui 10 anos. Mas a gente já tem um desenho dele. Aí a gente vai adaptando conforme os anos vão passando para a gente ir atendendo a eventuais mudanças de cenário em relação à demanda de clientes, né? Mas o que é legal de dizer é que, assim, sempre existiu, né, uma maneira de desenvolver produto que é aquele grande produto desenvolvido, algo novo, um novo modelo de veículo, que ele leva alguns anos, né, para ser liberado para o mercado, mas eu tenho vários tipos de novas features, funcionalidades ou até acessórios, né, enfim, coisas mais simples, que eu faço mudanças, mais de uma mudança ao longo do ano. Eu consigo fornecer novas features ao longo do ano e atualizar o meu produto em relação a isso. Então são duas frentes de desenvolvimento que a gente tem, essas maiores, que tomam mais tempo, e pequenos desenvolvimentos incrementais. Eu acho que uma coisa legal, falando tanto de pandemia quanto modelo, né, de produção, uma coisa que virou bastante hype, né? A gente começou a falar muito também na pandemia, foram justamente os modelos e métodos ágeis de gestão. Imagino que algum contato... Scrum, exatamente. Um dos frameworks mais conhecidos é o Scrum. E aí eu acho que é legal a gente fazer uma analogia que talvez seja um dos grandes desafios não só da Volvo, mas de grandes empresas de uma maneira geral. O Vale do Silício, né? O Facebook, Apple, etc., tornou muito bonito a gente querer trabalhar igual startup, né? É bonito, é rápido, tem sofá, tem videogame e tal, essas coisas. Só que uma coisa que a gente tem que entender e calibrar bem, eu acho que esse é o desafio de qualquer gestor, principalmente de uma empresa grande, é calibrar a expectativa e o melhor desses dois mundos. Uma analogia que a gente sempre tenta fazer é o do navio, do transatlântico e do jet ski. Vocês já ouviram essa ou não? Conta pra gente. Então vamos lá, o transatlântico tem, né, uma grande massa, uma estabilidade, ele está ali na velocidade dele, mas você tem certeza que ele vai chegar e ele vai atender a função. Se eu precisar mudar a rota do transatlântico, ele vai mudar, mas ele vai demorar um pouco, eu não consigo simplesmente virar 180 graus. E aí eu tenho o jet ski, que se eu quiser eu dou um cavalinho de pau, viro 180 graus e volto para trás, eu vou para qualquer direção. Só que ele é mais instável, pode ser que você caia do jet ski. Então assim, nenhum nem outro. É como a gente costuma também enxergar um pouquinho de grandes empresas multinacionais, enfim, de grande porte, às vezes até centenárias, e startup. Como que eu consigo aproveitar o melhor dos dois modelos de gestão? A gente tem que ter uma agilidade maior para atender o mercado. Isso está muito claro já. Acho que a pandemia deixou tudo isso muito claro. Vários modelos de negócio se reinventaram, várias empresas começaram a migrar, inclusive, de uma pegada de venda de produtos para venda de serviços. E isso veio muito desse tipo de transformação. Então saber equilibrar, acho que as duas coisas é um ponto importante nesse sentido. Então sim, a gente olha lá para o longo prazo qual que é o caminhão, o produto que a gente quer vender daqui 10 anos, mas sabendo que a gente também vai fazer desenvolvimentos e melhorias incrementais ao longo de um ano corrente de produção
para trazer cada vez mais melhorias. Lembrando, o método ágil, né, o Scrum, outros tipos de métodos nesse sentido, eles foram criados e desenvolvidos muito para empresas de software. Então você acaba tendo algum tipo de flexibilidade, vamos chamar assim, ou de possibilidade de trabalhar com essas melhorias incrementais. Hoje eu não vou te dar um produto final de software super perfeito desenvolvido. Eu vou te dar uma versão beta, você vai usar, você vai me dar feedback, eu vou corrigir alguns bugs, ali uma semana eu vou dar mais uma função, depois outra função. Não é tão simples assim quando a gente fala de produtos talvez maiores e mais complexos, mas é possível. Então a gente faz essas pequenas melhorias e desenvolvimentos incrementais também. Uma coisa que a gente chegou a comentar, né? Cada vez mais, tanto carros quanto caminhões, eles são grandes, vamos chamar de carcaças mecânicas para implementação de softwares também. Então se eu pego veículos inteligentes, cada vez mais eles na verdade são um software que você vai sentar e vai se deslocar de um local para o outro. E isso possibilita que a gente consiga trazer cada vez mais features, né, cada vez mais funcionalidades para o nosso produto, com uma agilidade também um pouco mais rápida. Mas assim, as duas coisas têm que estar acontecendo ao mesmo tempo, dependendo da tua empresa e do tipo de produto ou serviço que você está vendendo. Mas são abordagens que a gente precisa ter as duas para sobreviver, né? E de certa forma é ruim você depender muito, né, só do mercado internacional por conta dessas intempéries que você comentou no início, né? Você entende que a gente teria margem para um desenvolvimento do mercado nacional em função dessa dependência, da demora na entrega, né? Acho que isso está bem conectado com o teu dia a dia, né? Essa é uma das, talvez, os maiores desafios e, inclusive, uma bandeira que eu quero começar a levantar e discutir. Claro que isso é revisado com uma periodicidade bastante grande lá na Volvo, mas assim, a partir do momento que eu tenho boa parte dos meus componentes também sendo importados, e aí existem motivos para isso, desde negociação contratual, atendimento de mais de uma planta, eventualmente tem incentivos, eu também começo a criar outros tipos de desafios para o meu negócio. Então, o próprio fato de eu importar várias peças, eu posso ter um lead time de 6 semanas, 8 semanas para eu ter um recebimento. Dependendo da frequência que eu tenho, né, de coleta e de envio desses materiais. Esse é um tempo aceitável? Isso vai da decisão do negócio, né? Quanto tempo eu vou demorar para entregar, né, um produto ou um serviço para o meu cliente? Deveria ser uma premissa que tem que ser considerada. Então, assim, hoje uma estratégia forte que a gente tem é de ter bastante coisa de material importado justamente por preço-peça, por padrão de peça e de relação com fornecedores para todas as plantas do grupo. Em contrapartida, algo que a gente pode colocar na mesa é como que eu consigo desenvolver a nossa indústria local para gerar também um desenvolvimento do Brasil e da região América Latina e conseguir ter fluxos mais lean. Vamos voltar de novo lá para o lean. Se eu tenho peças e fornecedores mais próximos, eu consigo ter menores lead times, eu consigo ter tempos de reação mais rápido, eu consigo ter menos material parado em casa, eu consigo, enfim, ter um atendimento diferente ao meu público. Cabe a nós conseguir, como empresa e eventualmente até junto com o governo, ter a possibilidade de fazer esse desenvolvimento local através de, enfim, inúmeros tipos de tratativa. Hoje algo que acontece, já é utilizado, é que existem determinadas linhas de financiamento e crédito que a gente pode se beneficiar caso a gente tenha uma determinada parcela do nosso produto de conteúdo local. Sim. Então, produzido e fornecido por empresas aqui da região. Então, faz parte do desafio. De novo, a gente sempre tem que balancear e calibrar as duas coisas. O benefício de eu ter fornecedores globais que vão atender todas as plantas do grupo e os benefícios de eu ter fornecedores mais próximos e com outros tipos de incentivo que a gente pode ter. Então, tudo isso faz parte dos desafios que a gente tem no dia a dia em relação à gestão de uma grande engrenagem de produção como é a da Volvo e de outros segmentos da indústria ainda. Luiz, falando de logística especificamente, né, acho que até depois a gente caminha aqui para o fim, qual que é o principal desafio de colocar uma melhoria de processo contínuo quando a gente está falando de logística? Né? Acho que tem um pouco daquilo que você comentou, né, que hoje você se depara com coisas que não estão no teu controle, acho que esse é um ponto. Né? Mas quando você olha assim, poxa, eu preciso fazer com que essa peça chegue, eu vou dar um exemplo aqui, não é só isso, obviamente, preciso fazer com que essa peça chegue na mão do operador
né, o mais rápido possível para que aqueles 5 segundos que são essenciais dentro de um tempo de 10 minutos para colocar um caminhão pronto para ser entregue ao cliente, funcione bem, né? Então, assim, quando você olha nesse processo, assim, puxa, qual que é, digamos assim, ali é a dificuldade, né? Então, aqui eu preciso me concentrar de uma forma muito mais intensa dentro desse processo todo logístico que não é simples, né? Dentro de uma empresa como a Volvo. Mas qual que é o mais complicado, digamos assim? Que nem eu comentei, né? A gente tem várias empresas dentro de uma mesma empresa. Então, às vezes, falando de logística especificamente, quando eu tenho que fazer uma mudança de processo, ele é algo que eu tenho que combinar com diferentes áreas de processo. Então, eu tenho a logística interna, eu tenho a logística externa. Dentro da interna, eu tenho a logística que atende a fábrica de veículos finais, a fábrica de cabines, a fábrica de motores. E se eu estou mudando um processo padrão que acaba atendendo todos esses processos, eu tenho que entender justamente se essa melhoria vai fazer sentido para todo mundo, ou se eu consigo, inclusive, juntar forças para ter ainda mais benefícios de uma mudança de processo para como que vai chegar ali na mão do operador. Eu acho que um case legal que até estava compartilhando com o Gabriel um pouco antes, de como às vezes uma melhoria também em um processo, em uma fábrica, se não levado em consideração para as demais, pode gerar inclusive outros problemas. E aí uma brincadeira que a gente faz, às vezes o projeto de melhoria acaba sendo um projeto de pioria. Então, assim, conseguir garantir que num cenário tão grande desse, a gente converse com todos os envolvidos para de fato ter a exploração do máximo benefício de um projeto, é um desafio também. Talvez seja o maior de todos, pensando como logística que envolve várias áreas. Então, um exemplo, né, só para deixar claro, a gente tinha uma determinada embalagem para um determinado componente lá que a gente utilizava, e essa embalagem, para ela ser fechada e enviada para uma fábrica que a gente tinha na Europa, ela tinha uma divisória entre as peças, né, eram em torno de 8 ou 10 peças por embalagem, e as divisórias, para que elas não entrassem em contato uma com a outra, eram ripas de madeira, elas eram parafusadas, e aí então a embalagem era fechada. E aí, obviamente, né, de novo, cria esse engajamento todo mundo quer melhorar o tempo inteiro. Qual foi a melhoria proposta? Então, a gente não iria mais fazer a fixação dessas divisórias de maneira parafusada. Eu ia fazer só um clipe para fazer como se fosse um tira e põe rápido, né, dessas divisórias. Por quê? Pô, se tá parafusada, eu preciso ter uma máquina. Eu preciso ter uma parafusada, custa dinheiro. Se eu tenho que tirar 4 parafusos, 2 de cada lado, já são uns 30 segundos que eu vou perder. E por ter parafuso envolvido, dependendo de como o operador vai manusear isso, eu posso ter eventualmente um corte superficial, eu posso ter algum tipo de risco de segurança para o processo. Lembrando, ele não vai fazer isso uma vez por dia, às vezes ele vai fazer 10, 20, 100 vezes por dia isso. Então, parece fazer bastante sentido e então vamos fazer diferente. Eu vou ganhar tempo, eu vou ganhar segurança e eu vou ganhar e não precisar ter que comprar equipamento. Uhum. Só que essa mesma embalagem, ela perseguia uma distância, às vezes, de 50 quilômetros de um fornecedor para uma planta lá na Europa e 12 mil quilômetros para chegar no Brasil. Então, se a fixação ela não era tão robusta, 6 semanas dentro de um navio, o negócio vai balançar, as ripas começaram a cair, uma peça batia na outra. Quando chegava aqui, às vezes eu tinha que sucatear, escrapear ou retrabalhar 100% das peças. Isso talvez pudesse ser evitado se a gente conversasse assim, com todo mundo e falar, nós vamos mudar assim, assim, assado, por causa desses 3 motivos, que são excelentes motivos para mudar a embalagem. Vocês veem algum impacto? Precisamos fazer algum outro tipo de coisa diferente para não afetar no transporte? Se a gente tivesse conversado, talvez a gente tivesse evitado isso. Claro, agora já está corrigido, mas é um exemplo de como o desafio dessa melhoria contínua constante, a gente também tem que alinhar com todos os envolvidos e stakeholders. Né? Comunicação, exatamente. Assim, vai culpar, às vezes, a pessoa lá numa fábrica no interior da Suécia ia saber que aquela mesma embalagem ia andar 12 mil quilômetros de navio durante 6 semanas para chegar no Brasil? Às vezes não, né? Então, como é que a gente cria também uma estrutura de compartilhamento de ideias de melhoria para que a gente não só consiga validar elas da melhor maneira, mas, inclusive, tenha outras ideias para complementar essa melhoria e extrair ainda mais benefícios desse processo todo. Então esse é um exemplo, inclusive, recente, dos quais a gente estava lidando e acontece no dia a dia. Legal. Cara, é isso? Eu acho que é isso. Queria te agradecer muito aí por vir trocar essa ideia com a gente. Acho que a gente aprendeu aqui nesses 50 minutos aí
muito contigo e que, assim, as nossas áreas, apesar de diferentes, elas têm muito a ver. Porque a gente tem desafios de engajamento, de comunicação, que são constantes, né? A gente no escritório, nós temos também várias empresas dentro de uma empresa, né? Então a gente tem um departamento que é consultivo tributário, mas a gente tem um departamento que é consultivo societário. Então a gente tem as áreas que se comunicam também, né? Então, às vezes, pensar numa melhoria para uma área pode ser que você esteja gerando uma pioria para outra também, né? Então, por isso que a comunicação é sempre muito importante. Luiz, obrigado mais uma vez. Acho que, foi uma baita conversa aí. Legal, cara. Eu que agradeço o convite, sou um entusiasta do tema e sempre que precisar, tô aí pra gente conversar. Hoje a gente que talvez tenha feito talvez a introdução ao tema, vamos chamar assim, mas a gente pode explorar, caso possível, em outras oportunidades, focando até em material de escritório, porque a gente tem bastante coisa para explorar, sabe? Eu acho que o pensamento de melhoria contínua é algo que se aplica a qualquer... Não só, inclusive, no trabalho. Em casa também eu posso dar alguns exemplos numa próxima oportunidade de como a gente usa do pensamento Lean para a gestão do dia a dia. Legal. Obrigado, Luiz. Imagina. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.